Bom, nós estamos aqui com o doutor Silvio Miranda Júnior, ele é procurador-geral do município, e hoje vamos falar sobre o concurso público. Doutor, primeiro, obrigado por nos atender, sempre que a gente pede, o senhor está aqui nos atendendo com informações, e as pessoas ligavam para a rádio e pediam, né, essas informações. Com relação ao concurso público, a prova estava próxima, podemos falar que vai ter essa prova no dia marcado ou ainda não? Bom dia, Neto, bom dia, ouvintes da Pérola FM, bom dia, Carlos Chagas. Neto, é sempre um prazer poder atendê-los e estarei e estou sempre à disposição de vocês e de Carlos Chagas como um todo. Neto, a gente precisa contextualizar um pouco até chegarmos a essa resposta que você acaba de fazer. Até o momento, posso dizer que teremos sim o concurso, mas eu preciso explicar isso e naturalmente poderemos ter alguma decisão contrária a isso até chegar lá. Quando assumimos o governo, em janeiro de 2021, nós herdamos uma situação muito difícil no município de Carlos Chagas no que tange a servidores públicos. O nosso quadro de efetivos ele era menor do que o quadro de contratados e foi isso com que nós nos deparamos naquele momento. Então buscamos resolver isso, mas primeiro nós tínhamos que resolver a situação da nossa legislação. Nós tínhamos uma legislação extremamente defasada e tínhamos cargos obsoletos junto ao município de Carlos Chagas. E assim o fizemos. Contratamos uma empresa especializada, fizemos toda a reestruturação interna com relação à nossa legislação, extinguimos alguns cargos, criamos outros cargos, valorizamos os nossos servidores e aí sim apontamos para o concurso público. Neste sentido, nós buscamos o que tínhamos de melhor no mercado, que é a Fundep, a fundação vinculada ao FMG, que vem promovendo a imensa maioria dos concursos em Minas Gerais. Posso aqui citar recentes concursos, como o da cidade de Montes Claros, o da cidade de Sete Lagoas e o próprio concurso do Ministério Público de Minas Gerais. Tá? Dando sequência nisso, contratamos a Fundep, e a Fundep, com toda a sua expertise, deu início a toda essa situação do certame, cuja prova está designada para dia 19 agora, próximo domingo. O edital foi publicado em dezembro do ano passado. Esse edital foi submetido ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foi apreciado pelo Tribunal de Contas por 60 dias e nós tivemos então o endosso desse edital para que nós partíssemos para as fases sequentes. Abrimos as inscrições, que se encerraram em meados de abril deste ano. Nós designamos os locais de prova e, neste sentido, tivemos e temos aproximadamente 2.000 inscritos, mais de 10% da população de Carlos Chagas. Vejam o tamanho dessa mobilização e o que isso representa para o município e para as pessoas envolvidas. Pessoas essas que obviamente se prepararam, organizaram a sua agenda profissional e familiar para estar conosco no dia 19 e assim ser submetida à nossa prova que segue designada. Em março, veja bem, em março, nós recebemos um comunicado do Ministério Público apenas e tão somente indagando sobre ter se observado ou não as cotas raciais. Nós, de imediato, posso dizer, no dia seguinte, respondemos ao Ministério Público da forma que fomos indagados. O que fizemos? Informamos que a Fundep, repito, fundação de toda a credibilidade, foi contratada, que o edital havia sido publicado e que não havia legislação municipal, tampouco estadual, neste sentido. Veja que nós tão somente informamos. Não foi pedido para paralisar absolutamente nada, não foi sugerido absolutamente nada, foi tão somente perguntado. Isso há praticamente 2 meses atrás. Isso há 2 meses atrás, em março, nós de pronto respondemos. O Ministério Público
quedou-se inerte, o que nos fez entender que a resposta era satisfativa. Perfeito? Seguimos, as inscrições se encerraram, repito, com mais de 2.000 inscritos, e a prova segue para ser realizada dia 19. Porém, para nossa ingrata surpresa, há 10 dias da realização das provas, nós recebemos a intimação de uma decisão judicial proferida pelo judiciário local em virtude de uma ação movida pelo Ministério Público após o encerramento das inscrições, no sentido de que deveríamos ter observado as cotas raciais. Isso nos causa a mais absoluta indignação e estranheza e surpresa. Por quê? Porque todo esse imbróglio de agora, que envolve a prefeitura, que envolve a administração, que envolve os mais de 2.000 inscritos, poderia ter sido resolvido com uma conversa. O Ministério Público poderia ter nos sugerido isso, poderia ter nos convidado a uma reunião, poderia ter feito um instrumento chamado recomendação, e nada, absolutamente nada disso foi feito. Nós ainda assim sempre buscamos a orientação da Fundeb, que é quem tem expertise para isso, e ela em nenhum momento posicionou que havia obrigatoriedade de se observar cotas raciais em concursos como o nosso. Por tal razão, seguimos a orientação daquela fundação que tem toda a credibilidade e expertise que foi contratada pelo município. Decisão judicial, Neto, ouvintes, Carlos Chagas. Nós temos duas opções: cumpri-la de imediato ou recorrer. Foi o que fizemos. Por não concordar com essa decisão, nós de imediato interpusemos um recurso nominado agravo de instrumento, buscando o efeito suspensivo, e isso foi, já na semana passada, encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a relatoria do desembargador Peixoto Henriques, se eu não estou enganado. No dia de ontem, eu consegui despachar com esse desembargador por telefone. Ele, muito solícito a mim, me atendeu da melhor maneira possível, expus para ele toda a situação, sobretudo a dificuldade que o município terá caso haja efetivamente o cancelamento dessas provas, pois, repito, estão designadas para o dia 19 próximo, no nosso domingo, e ele se comprometeu a, no mais tardar hoje, que é terça-feira, pronunciar sobre o nosso recurso. Então, a melhor resposta sobre aquela pergunta que você me fez no começo da entrevista é: teremos a prova? Eu posso dizer, depende. Depende da decisão desse desembargador, o que acredito que sairá de hoje para amanhã. Perfeito, né? Lembrando, doutor, que caso mantenha essa decisão, por enquanto judicial, a prova pode ser prorrogada, né? Não acontecer de 19, mas sim marcar outra data, né? Sim, né? Sim, com certeza. O concurso é um compromisso deste governo com os servidores, com a população, para que nós possamos ter um quadro de efetivos robusto o suficiente, capaz o suficiente de prestar um serviço de qualidade para a nossa população, com toda a transparência possível, e, caso isso ocorra, o que a gente efetivamente não quer, tendo visto o transtorno que isso causará para todos aqueles envolvidos, mas nós sim, com certeza, manteremos o concurso e apenas postergaremos em prazo hábil para proceder à readequação trazida nesse sentido. Ok, gente, então, pelo que eu entendi, né, a Prefeitura fez tudo dentro da legalidade, né, com prazos observados, né, e o que o senhor está até questionando com relação à demora da resposta, né, da Justiça com relação à prova, à data e tudo mais. Então, gente, agora é só esperar, né, a decisão judicial para saber se vai ser dia 19 ou não. Com certeza, nós podemos atestar, e a população pode ficar tranquila nesse sentido. Nós teremos o concurso público e ele será realizado este ano de 2024.
Destaco aqui que o período eleitoral não prejudica em nada, o concurso pode ser realizado, mesmo se tiver que postergar um pouco, isso é muito importante, para que a população não tenha a falsa impressão de que isso não ocorrerá, mas a depender, se nós teremos a prova dia 19, já agora, o que nós queremos, ou um pouco mais adiante, temos que aguardar essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O senhor acha que sai hoje essa decisão? Na conversa que tive ontem em despacho via telefone com o desembargador Peixoto Henrique, acredito que o nome seja esse, se não estiver enganado, ele me garantiu que faria o possível para ainda hoje proceder essa decisão. Aí nós temos um lapso temporal a ser observado, o que precisa ele emitir a decisão vai para a secretaria do gabinete dele, da secretaria da 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, isso será publicado e naturalmente haverá a publicidade disso para que nós possamos nos informar. Então, estamos acreditando que isso ocorrerá de hoje para amanhã. Gente, doutor, obrigado pelas suas informações. Se o senhor tiver mais alguma informação a acrescentar, por favor, fique à vontade. Neto, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um assunto tão importante. Me coloco à disposição sempre que necessário, tenho certeza que não só eu, mas todos aqueles que compõem essa gestão estarão à disposição, não só de você, não só da Pérola, mas da população como um todo. E é sempre um prazer estar aqui e conversar com você. Gente, conversei com o doutor Silvio Miranda Júnior, ele é procurador-geral do município, trazendo informações sobre o concurso público, sobre data das provas. Qualquer nova informação, a gente voltará aqui.